pessoal, e aí, firme e forte? Gente, hoje nós vamos falar sobre algumas disciplinas espirituais que são importantes na vida de todo cristão. E esse é o primeiro vídeo dessa série. Hoje nós vamos falar sobre oração. Então, se você tem dúvidas, ou até mesmo quer saber como orar com mais intensidade, ou até mesmo de uma forma melhor, ou tirar algumas dúvidas, fica por aqui que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Eu tinha muita vergonha de orar, porque quando eu estava passando ali pelo processo de conversão, e às vezes o pastor falava, né, Michele, faz oração aí pra nós. Eu ficava com medo de, às vezes, estar fazendo oração errado, ou estar usando as palavras erradas, ou estar esquecendo de falar alguma coisa. Eu morria de vergonha. E depois, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi lá em 1 Tessalonicenses, falando que a gente deve orar sem cessar, aí que eu fiquei doida. Eu falei, gente, como assim orar sem cessar? Às vezes falta palavras pra gente orar ali 5 minutos direto. Quem nunca, né? Eu ficava pensando, gente, como assim? Como é isso, orar sem cessar? E eu ficava imaginando que era uma pessoa que passava o dia todo ali de joelhos, orando. E na verdade não é bem isso. Pode ser, mas não é só isso. Orar é conversar com Deus. E quanto mais a gente tem intimidade, né, como um amigo, uma amiga, quanto mais intimidade você tem com essa pessoa, mais fácil fica de você conversar, de você falar com essa pessoa. E Deus, Ele conhece o nosso coração. A oração que mais importa para Deus, a oração correta, digamos assim, é aquela oração que a gente faz com o coração aberto, é aquela oração que a gente faz sem medo, sem vergonhas, é aquela oração que a gente chega diante do Senhor e a gente realmente é sincero e fala aquilo que está sentindo. Então, às vezes aqui em casa eu morro de rir, eu fico rindo de mim mesma. Porque eu converso com Deus o tempo inteiro. Às vezes eu como alguma coisa gostosa, um docinho. E aí quando eu vejo ali por mim, eu já tô orando, falando, ai Deus, que delícia. Ou um pôr do sol, né, que é muito lindo. Gente, eu amo o pôr do sol. Nascer do sol eu não vejo não, porque, né, acordo depois. Mas o pôr do sol, quando eu vejo aquelas cores lindas, eu falo, nossa, Deus caprichou, hein? Arrasou. Isso é uma forma de oração. Ou quando a gente vai comer, a gente abençoa ali a comida, né, apresenta ao Senhor. Enfim, orar é isso, é você conversar com Deus. É você estar ali lavando louça, né, as mulheres. Às vezes a gente está ali lavando louça, cuidando da casa, quem tem filhos, só de você estar agradecendo a Deus, ou só de você estar conversando com o Senhor, isso já é uma oração, e é uma oração que Deus recebe. E o mais importante, pode orar à vontade, porque Deus não se cansa de nos ouvir. Existem várias formas de orar, né? Várias posições de você estar em oração. Você pode orar em pé, em qualquer lugar. Você pode orar em pé, ou você pode orar sentado. Pode ser sentado aí no seu sofá, na sua cadeira, no chão. Pode orar sentado, sim. Você pode orar enquanto está caminhando, né? Vai que você está fazendo aí sua caminhada aí de manhã. Enquanto você está ali caminhando, você pode ir falando com Deus. É uma forma de oração também. Você pode orar em reverência ou ali com o rosto, né? A gente fala ali com a boca no pó. Você pode orar ali, né, prostrado ao Senhor, com o rosto em terra. Pode orar também com as mãos para cima, como a gente vê muito comum, né, dentro das igrejas. Então você pode orar ali com as mãos para cima, como um gesto de súplica, como se você estivesse suplicando algo para Deus. E também tem aquela oração que a gente faz quando a gente está com a alma ali prostrada, desesperada, com algo impossível, enfim. Prostrado, aquela oração que você está com o rosto em terra, que você se deita ali no chão. E eu deixei aqui algumas referências para vocês lerem sobre esse tipo de oração. Então você pode orar de diversas formas, né? O seu corpo pode estar em várias posições e até mesmo deitado. Você pode orar ali quando você for dormir ou quando você estiver acordando, não tem problema nenhum. Nós também podemos orar em grupos ou a gente pode orar sozinho. Não tem importância, aonde você estiver,
basta que você clame, basta que você tenha o coração aberto, que Deus te ouvirá. Eita, Glória, é forte, né? Deus, ele tá sempre ali disposto para nos ouvir, disposto para a gente ter um relacionamento, uma conversa mesmo com Ele. Então... Se você está com alguma dificuldade de achar algum assunto para orar, digamos assim, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, ou a gente não sabe qual tipo de oração fazer, então aqui vão algumas orações que você pode apresentar ao Senhor. E são orações que estão bem ligadas às nossas emoções. Nós temos a oração ininterrupta, já ouviu falar esse nome? Essa oração ininterrupta, como o próprio nome diz, é quando a pessoa ora realmente sem cessar. É quando ela tira um momento ali na sua casa, na igreja, onde for, e a pessoa se coloca no momento de oração e ela vai orando sem parar por horas, né? Tem muitas pessoas que tiveram essa experiência que é sobrenatural, da pessoa orar por horas ali sem cansar e cada vez mais na presença do Senhor, entrando de uma forma íntima na presença do Pai. É um tipo de oração assim que até hoje eu não experimentei, mas gente, imagina você passar horas e horas ali orando na presença do Senhor e falando com Deus de uma busca intensa pela presença do Senhor. Então tem esse tipo de oração, algumas pessoas já experimentaram, já chegaram, né, nesse nível, né? Quem sabe, né, um dia eu experimente esse poder, essa unção, essa presença, mas tem esse tipo de oração, ela é ininterrupta, você pode orar por horas. Tem também a oração de ação de graças. É aquela oração que a gente faz muito, a gente não sabe o nome, né? Agora você sabe. Mas é aquela oração de você dar graças a Deus. Então é quando você vai comer, você faz aquela oração antes. É quando você recebe um presente, algo muito bom, e você apresenta aquilo ao Senhor, você agradece por ter recebido aquilo. É quando você acorda, quando você vai dormir. Essa oração que você faz nesses momentos é uma oração de ação de graças. Você está agradecendo ao Senhor por algo que Ele fez, por uma comida gostosa, por ter a refeição na sua mesa, por um livramento, por ter recebido uma resposta do Senhor. Então tem essa oração de ação de graças, você agradecer ao Senhor. Nós temos a oração de dedicação, é quando você apresenta algo ao Senhor. Pode ser um objeto, pode ser a sua vida, pode ser algum veículo, pode ser um projeto. É aquela oração que você apresenta um projeto, um sonho ao Senhor, que você dedica aquele objeto ao Senhor. Pode ser a sua família, pode ser o dia de trabalho, é quando você faz aquela oração, né, agradecendo ao Senhor, mas também dedicando aquele dia ao Senhor, aquele trabalho, aquele momento ao Senhor. Nós temos também a oração de cura, né, que é quando nós pedimos ao Senhor pela a nossa cura, né, em caso de alguma enfermidade ou em caso de alguma doença da alma também, as doenças da mente, né? Tem várias doenças que você pode pedir ao Senhor. É uma oração que ela é um pedido, tanto por você, pode ser por você que esteja precisando ser curado, e também pode ser pela cura de outra pessoa. Seja essa pessoa quem for, pode ser uma pessoa próxima, uma pessoa distante que Deus colocou no seu coração, né, para você orar por ela. Pode ser por alguém que você não vê há muito tempo, mas que você viu que essa pessoa está enferma, você ficou sabendo dessa enfermidade, você pode orar por essa pessoa. Então é uma oração onde você pede a Deus a cura de alguma enfermidade, seja essa enfermidade do corpo ou seja essa enfermidade da alma, né, da mente também. Nós temos também a oração de libertação. É quando você clama ao Senhor
pela libertação de alguém. Geralmente essa é uma oração mais incisiva, é uma oração que você fala com mais autoridade, que você fala com mais firmeza, né? Tem algumas pessoas que falam ela até gritando, que é quando você declara em nome de Jesus que saia todo mal em nome de Jesus. Um exemplo claro desse tipo de oração, gente, é naquele filme Quarto de Guerra. Já assistiu? No filme Quarto de Guerra, ela dá a louca, né? Ela se levanta ali, né? A atriz se levanta e começa a orar pela casa, expulsando todo espírito imundo de dentro da casa dela. E essa oração, gente, ela tem muito poder. Essa oração, ela pode ser feita. Essa oração pode ser feita na sua casa, né? Se você sente que a sua casa está pesada, você sente que os seus planos não estão dando certo, você sente que tem alguma coisa, algum impedimento ali, você pode orar repreendendo todo o mal em nome de Jesus. E essa também é uma oração que pode ser feita se caso a pessoa também estiver ali manifestando, né, com espíritos malignos. Então você pode orar e repreender todo o mal em nome de Jesus. Nosso Deus, ele é poderoso e todo o mal tem que sair em nome de Jesus. É uma oração poderosa, é uma oração firme e muito eficaz, muito forte. A próxima oração é de intercessão. Essa é aquela oração que uma pessoa se coloca diante de Deus pela vida de outra pessoa. Então, se tiver alguém que não estiver tendo forças para orar, enfim, infinitas situações, a pessoa não está tendo força para orar, ou é um filho que está distante de Deus, ou é pai, mãe, enfim, você pode interceder a Deus pela vida dessa pessoa. Você pode se colocar diante de Deus para em prol dessa pessoa, seja em prol da pessoa, em prol de um projeto de outra pessoa, mas é sempre você como representante de alguém diante de Deus. É uma oração muito forte, muito poderosa, né? Principalmente a oração de pai, de mãe, que às vezes o filho não está na presença de Deus, mas a oração do pai, a oração de uma mãe pode sim dar muitos livramentos em nome de Jesus para essa pessoa. Então ore, e mesmo que você não esteja vendo resultados na hora, continue orando, porque a oração, ela nunca volta vazia, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então ore, clame e tenha paciência. Na hora certa, Deus vai fazer acontecer. Não desista. Ore, interceda pela vida de alguém. Nós temos também a oração de súplica. É aquela oração que a gente se apresenta diante de Deus com os nossos pecados, com os nossos erros, ou com alguma coisa que a gente fez, que a gente sabe que errou. Sabe algo que você peca, que você fala, nossa, deu ruim. É aquela oração que a gente realmente chega diante de Deus com toda a nossa culpa, com toda a nossa vergonha, com todos os nossos medos, mas reconhecendo e se arrependendo, principalmente, daquilo que nós fizemos, né? Se é algo que você fez, que você sabe que foi errado, que desagradou ao Pai, não se afaste de Deus. Nada de fazer ali como Adão e Eva, que correu e se escondeu. Não. Chega diante do Senhor, porque o nosso Deus, ele é perdoador, ele é misericordioso. Então a gente tem essa oração de súplica, que você pede perdão ao Senhor por aquilo que você fez, pelos seus pecados, até por pensamentos, né? Vai que você xingou alguém aí em pensamento. Pede perdão ao Senhor. É a oração de súplica, uma oração de arrependimento. Nós também temos aquela oração de adoração. É aquela oração que você não pede nada para o Senhor, que você só o adora, que você coloca um louvor ali, que fala do Senhor, que tira o homem ali do centro e coloca Deus como centro da adoração. Você pode orar louvando o nome do Senhor, falando, né, adjetivos, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bondoso, poderoso. É uma oração de adoração, que você reconhece os atributos de Deus, que você agradece, mas que você reconhece e exalta o nome do Senhor. É aquela oração que vem da alma, é aquela oração de reconhecimento de tudo que o Senhor é e de tudo que Ele tem feito por nós. Ah, é uma oração linda, não? É você realmente colocar Deus no centro do seu coração, reconhecer
que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. É uma oração de coração aberto mesmo. E o último tipo de oração, né, que eu vou trazer para vocês hoje é a oração de clamor. Essa, gente, é aquela oração, quem nunca? É aquela oração desesperada, é aquela oração que o seu coração está aflito, que você precisa de uma resposta urgente do Senhor. E essa é aquela oração que você se rasga na presença do Pai. É aquela presença que você abre o coração e que você clama, você chama a presença do Senhor, você chama por Ele com fé, com certeza, com convicção. É quando você já tentou de tudo, é quando você já fez tudo que você podia fazer, é quando você já usou sua sabedoria, seu entendimento, mas não deu certo. É quando você precisa realmente de uma intervenção divina e urgente. É aquela oração que a gente realmente se rasga, que a gente clama, que a gente chama a presença do Senhor com urgência. A gente faz um clamor desesperado, muitas vezes, buscando uma saída, buscando um socorro diante do Senhor. É uma oração também muito poderosa, uma oração muito forte, muito urgente, né? Lembrando, né, gente, também que não existe oração errada, mas aqui eu só tô dando nome para algumas orações que talvez você tenha feito, mas não sabia que elas se chamavam assim. E tem algumas orações, gente, que não são erradas, mas são orações que todo cristão deve evitar de fazer. Você já fez uma dessas? Ouviu alguém orando assim? Bora corrigir isso aí? A primeira oração que o crente não deve fazer é aquela oração de chantagem. É quando você chega diante de Deus como se você estivesse apontando um dedo para o Senhor. É aquela oração que você chantageia a Deus, que você fala com Deus como se você estivesse falando com qualquer um. Gente, Deus, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe da nossa intenção e a Deus ninguém engana. Então isso de você fazer chantagem, ai Senhor, eu jejuei, por que você não me deu isso? Ai Deus, eu te pedi e você não fez. Gente, nós precisamos sempre nos colocar no nosso lugar. O nosso Deus, nós devemos sim orar, nós devemos sim buscar, mas a vontade do Senhor que deve prevalecer. Nem tudo aquilo que a gente pedir, nem tudo aquilo que a gente buscar, nós vamos receber do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, essa oração de chantagem, de se jogar no chão, de fazer drama, nada disso. Nós não devemos fazer chantagem com o nosso Deus. Nós devemos sim orar, sermos sinceros, mas nada de querer passar Deus para trás, hein? Isso aí não existe. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. A outra oração que nós não devemos fazer é a chamada oração contrária. Já ouviu falar isso? Gente, a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu achava que era alguém orando de trás para frente. Eu era nova na fé, nunca tinha ouvido falar isso. Eu falei, oração contrária? Ué, tem gente que ora de trás para frente? Eu não sabia. Mas, na verdade, a gente chama de oração contrária quando uma pessoa ora contra alguém, falando pra, sei lá, né, a gente vê muito quando a pessoa tá jogando futebol, e aí outra pessoa fala, ai, esse cara podia quebrar a perna. Gente, cuidado! Nós não devemos fazer orações contrárias, orações amaldiçoando as pessoas, oração quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, e a gente vai diante de Deus falando, Deus, pesa a mão nessa pessoa. Ou senão a gente fala, ai Deus, coloca essa pessoa enferma, põe uma enfermidade, fecha a empresa. Gente, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de oração, porque a justiça não pertence a nós, a justiça pertence a Deus. Cuidado, ore desabafando, falando para o Senhor o que você está sentindo, mas a justiça pertence ao Senhor. Então ore pedindo para que Deus seja justiça na sua vida, que Ele te defenda, que Ele te honre, que Ele faça justiça. Entregue, né, os seus inimigos nas mãos do Senhor. Ele sim é justo, e Ele sim sabe o que fazer para corrigir, para ser justiça, e não nós. Então nada de ficar aí fazendo oração, né, amaldiçoando os outros. Não.
E também fica a dica aí para vocês, você pode organizar suas orações em um caderno. Então você pode, tem vários sites aí que vendem caderno de oração, diário de oração, ou você pode comprar um caderno baratinho mesmo e não vamos colocar impedimento não. Você pode pegar um caderninho e dividir as áreas da sua vida para você orar com mais intensidade e também de uma forma mais direcionada. Então você pode organizar a sua área financeira, sentimental, saúde, profissional, né, os seus jejuns também, tudo organizadinho no mesmo lugar. E também essa forma de organizar, é legal que no final do ano você pode pegar o caderno e ler as orações, ver tudo que Deus fez por você ao longo de um ano inteirinho. Então, fica aí a dica. E no próximo vídeo eu vou trazer 2 dicas de livros. Gente, livros assim que vão mudar a sua forma de oração. Um deles me impactou tanto, o livro é fininho, você não dá nada pro livro. Mas me impactou tanto, gente, que eu demorei um tempão para ler o livro, porque eu li e chorava. Aí eu não conseguia terminar de ler, aí tinha que parar para, né, enxugar as lágrimas, enfim. Então eu vou trazer 2 dicas de livro que falam sobre oração e que vão te ajudar a ter mais fé e também a orar de uma forma mais intencional. Então fiquem aqui no canal que o próximo vídeo vai ser dicas de leitura. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não orou hoje, né, já aproveita que o vídeo está acabando, sai aí da internet uns minutinhos, comenta aqui embaixo primeiro, né, se você gostou do vídeo, o que você achou. E quando o vídeo terminar, aproveita. Põe todo mundo aí no pause, coloca o celular aí no silencioso e vai falar com Deus, vai orar com o Senhor. E que você tenha cada vez mais intimidade com o Pai. Ore com o Senhor do seu jeitinho mesmo, porque Deus, Ele sonda o seu coração e Ele quer um relacionamento conosco, que somos seus filhos. Boas orações aí para vocês. E se esse vídeo te ajudou, né? Se esse vídeo esclareceu algumas coisas para você, passa ele para frente também, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas e bora ter um ano mais intencional nas nossas orações também. Amém? Fiquem por aí e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e fui! Tchau! Tomar um cafezinho, né? Porque eu coloquei um monte. Eu enchi a xícara, não vou tomar um dedinho e enchi a xícara. Quem diria que eu ia virar cafezeira? Cadê meu Todd? Tchau!